Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e um grande privilégio para mim quando nós podemos nos encontrar aqui ao redor da palavra, sentados juntos para compartilharmos as grandes verdades pregadas pelo anjo de Malaquias capítulo 4. Nós estamos vendo os eventos modernos à luz da profecia se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Nós tivemos esse evento no dia 28 de fevereiro de 2025, esse alinhamento de 7 planetas, e de acordo com o que nós temos aprendido com o irmão Brana, isso indica que profecias estão se cumprindo. Isso tem a ver com a abertura da palavra para os nossos corações, a fim de vivificar a palavra para que nosso coração seja ungido para produzir a fé para o arrebatamento. Em 63, quando aquela constelação de 7 anjos se manifestou, formando a peruca branca, formando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele evento estava cumprindo profecias. Veja, são 7 vozes, 7 lâmpadas, 7 olhos. Veja, isso formando aquele grande arco-íris que estava na eternidade, quando Deus habitava só com os seus atributos lá na eternidade. E esses 7 espíritos se materializaram na forma de 7 mensageiros, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 vozes. E esses espíritos se manifestaram aqui no tempo do fim para trazer esses poderosos 7 trovões para produzir a fé de arrebatamento. Essas escrituras já estão nas mensagens, mas aguardávamos o tempo quando isso seria vivificado para a igreja. Nossa fé tem que ser ungida para produzir a fé de arrebatamento. Escrituras que já estão ali. Por isso a ordem é: vai na mão do anjo, tome o livro, come-o e em seguida reprofetize. Não se pode acrescentar nem tirar nada do que está ali, porque esta é a pura palavra de Deus que saiu do trono de Deus, porque as 7 vozes saíam do trono de Deus. Não eram as mensagens particulares, ou a ideia, ou o pensamento de nenhum desses 7 mensageiros. Era Deus manifestando-se através dessas 7 vozes. Deus tinha na parte de trás de sua mente atributos que deveriam ser manifestados. Veja, e a palavra é uma semente. E o que vem predestinado é a palavra. E quando esses homens pregaram a palavra, eles estavam escrevendo, ministrando a carta de Cristo, trazendo para fora a igreja que estava dentro dele, que foi tirada no Calvário, mas agora precisava ser manifestada. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E para que esses filhos pudessem aparecer em cena, veja, o Logos, a palavra, teve que ser manifestada. No princípio era o Verbo. Veja, Deus habitava só com seus pensamentos. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todos nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Veja, a primeira parte que nos diz respeito que Ele criou foram nossos espíritos ou nossas almas. Veja, nós éramos aquelas teofanias que estavam com Ele desde antes da fundação do mundo. Aqueles filhos de Deus que enquanto Deus fazia a terra se alegravam, veja, rejubilando, porque Deus iria tirar nossos corpos da terra. Veja, essa terra na qual vivemos, nossos corpos foram tirados da terra para poder confraternizar, comer, beber, tocar, falar. E por isso que nós nos regozijávamos lá na eternidade. E esses filhos foram sendo manifestados. Por isso, quando o profeta se encerrou naquele quarto, depois de descer lá do Quênio Sabino, quando a espada cai na mão dele e ele recebe a comissão dada por Deus para voltar ao tabernáculo em Jeffersonville para revelar os 7 selos, cada dia uma dessas teofanias,
uma dessas vozes vinha ministrar a palavra para ele. Veja, no estado de teofania, cada um sabia exatamente sua parte. Veja, sua parte dentro do livro. E vieram trazer a ele, conectar as escrituras, conectar a história, conectar os eventos. E quando tudo isso foi juntado numa única mensagem, produziu 7 vozes, 7 trovões. Um trovão é a voz de Deus para produzir a noiva palavra, a noiva pré-ordenada, esta Eva que não vai cair aqui no tempo do fim. Irmão, isso é muito profundo. Assegure-se de que você o está compreendendo bem. Então chegou a hora, esse é o tempo em que a palavra será vivificada para o verdadeiro eleito, para produzir a fé de arrebatamento. 7 trovões, 7 planetas. Não que nós mereçamos alguma coisa, nós não merecemos nada, mas é a graça de Deus, é a promessa de Deus. A igreja está envolvida com essas promessas, é a restauração da árvore noiva, é a grande obra-prima, é a manifestação dos filhos de Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado, a noiva ômega. Que Deus possa acrescentar essas bênçãos ao nosso coração. Então, em 63, quando aquele evento se deu, veja, e os observatórios captaram aquela nuvem, veja, uma mana nos chama a atenção. Ele disse que nós temos que virar a foto para a direita. Veja, e ali estava Jesus Cristo como sendo fotografado. E aquilo tornou-se para a igreja alimento espiritual em seu devido tempo. Ali aparece ele com a peruca branca, para mostrar que o julgamento já estava começando sobre a terra. O juízo de Deus vindo sobre a terra. Veja, o Alasca quase afundou com aquele grande terremoto. A partir de então, tivemos vulcões explodindo, tsunamis, todo tipo de praga. Mas pior do que isso, a morte espiritual assolando a terra em forma de religião. O cavaleiro do cavalo amarelo, veja, para trazer a morte espiritual. E agora a noiva de Satanás está sendo reunida no Concílio Mundial de Igrejas para trazer a marca da besta. Irmão, esta é uma hora tremenda que nós estamos vivendo. Por isso que Isaías, no capítulo 21, ele viu esse dia. Ele viu primeiro a vinda da estrela da manhã, momentos antes da escuridão. Então disse ele, vem amanhã e vem à noite. Então prega o profeta uma grande mensagem. Sentinela, o que houve de noite? Então tivemos a resplandecente estrela da manhã, que foi a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o alarido produzindo a mensagem, juntando a noiva ao redor da palavra. Veja, mas agora o profeta foi embora. Veja, cumpriu o seu ministério. E o que veio depois da manifestação do Filho do Homem? Escuridão. A terra está mergulhada em trevas, confusão por toda parte. Porque momentos antes do amanhecer sempre fica mais escuro. Mas a estrela da manhã, ela brilhou porque estava escuro para mostrar a chegada do sol. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu. Ele faz 3 coisas em sua descida antes do nosso encontro com Ele nos ares. O alarido, a estrela da manhã. Veja, voz de arcanjo. Esta voz que está soando agora de dentro da mensagem para produzir, para vivificar os nossos corpos mortais e transformá-lo de acordo com a profecia. Veja, a fé da igreja sobe e os mortos se levantam da sepultura. Esta é a grande hora que nós estamos vivendo. O mundo mergulhado em trevas, mas para a igreja uma hora gloriosa. Então prega o profeta, alimento espiritual em seu devido tempo. Uma igreja guardada num lugar secreto. Veja, lá no terceiro átrio, lá onde está a nossa posição em Cristo, lá onde nós somos colocados no corpo de Cristo, lá onde está o poder vivificador, lá onde está a dinâmica para vivificar nossos corpos mortais, nessa terceira etapa. Veja, dimensões foram abertas para a igreja entrar nesse lugar secreto antes que a praga caísse sobre a humanidade. E ela já está escondida, ela já está nesse lugar secreto.
ela já está envolvida com o manto de Boaz. Ela tem recebido a promessa do seu Redentor. Veja, esta que é a grande profecia. Então prega o profeta essa mensagem, ele diz assim: mas graças a Deus, alimento espiritual 121, mas graças a Deus nós temos alimento escondido. Veja, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Amém. Eles entraram. Elias entrou antes da seca se estabelecer, graças a Deus por estar dentro antes do juízo se estabelecer. Agora é hora de sair e entrar, sair dessas organizações e entrar em Cristo, uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Veja, 65 ele disse isso. Veja, por isso nós deixamos o sistema organizado e entramos nesse lugar secreto, nessa santa convocação. Uma igreja pré-ordenada a entrar nesse lugar. Ele disse que haveria um dia santo ou um lugar santo para a igreja entrar. Veja, por isso ele prega o arrebatamento. Primeiro é uma revelação que coloca a igreja nessa dimensão. Veja, então ele foi chamado e permaneceu ali. Lembre-se, ele não deixou aquele ribeiro até Deus chamá-lo. Veja, por isso sai o profeta de cena. E Deus envia agora Elias à casa da viúva. Uma mulher para quem o mundo já morreu, seu primeiro marido, as organizações. Veja, uma mulher preordenada, do mesmo calibre que tinha Elias. Uma mulher que foi feita por Deus para receber a palavra. Uma noiva eleita, representada aqui nessa mulher. Veja, ela tinha a farinha, ela tinha o azeite. Veja, o que nós temos? Temos a palavra, temos a mensagem, temos o azeite. E Deus envia o poder vivificador, a palavra falada. A voz que está transformando a morte em vida. Esta é a voz de arcanjo. Então veja, e depois que a seca estava quase terminada, ele o chamou dali à casa de uma viúva. Note, ele chamou esta viúva e esta viúva não tinha se envolvido com os incrédulos, recebido a marca da besta durante a seca. Veja, assim ele a chamou a sair, chamou Elias para sustentar esta viúva, e ele só tinha um bolo pequeno e uma pequena coisa a que ela estava se apegando. Elias disse: dá-me esse primeiro, porque assim diz o Senhor, essa panela não se esvaziará, nem a botija secará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra, pondo Deus primeiro, sua palavra primeiro. A igreja recebendo essa chuva tardia, a chuva seródia, que vem do ensinamento da palavra para produzir a fé do arrebatamento. Meu irmão, se você ainda está dentro de um grupo organizado, que tem a mensagem na mão, mas não prega a mensagem, esses falsos ungidos que se assenhoraram da mensagem e hoje não pregam mais ela, desviaram o povo da verdade e pregam suas próprias mensagens para produzir ao povo prosperidade, e enganando o povo com falsas doutrinas, juntando o povo ao redor de si mesmo. Meu irmão, que Deus possa acrescentar a sua fé. Veja, coma o livro, torne-se a palavra. Agora é você, o profeta e o pilar de fogo. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.